a perseguição ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele voltou a postar na rede social X, né, o antigo Twitter, que ele não usava fazia quase 2 anos. A publicação foi feita logo depois que Trump foi fichado na quinta-feira pela polícia da Geórgia, acusado de uma suposta tentativa de fraude nas eleições de 2020. É a foto do Trump como réu e a legenda interferência eleitoral e nunca se renda. Trump é o principal nome do Partido Republicano na corrida para a Casa Branca no ano que vem. Ana, e você já falou um pouquinho sobre isso hoje, né? O Trump é que nem massa de pão, eu não entendo nada de cozinha, mas aquela que quanto mais você bate, mais ela cresce. Porque conseguiu, a última vez que eu vi, já deve ter passado disso, ele já tinha arrecadado 34 milhões de reais só a partir dessa foto, doações, produtos que ele fez a partir dessa foto, canecas, camisetas. Então, batem e ele cresce. Olha, são tantas nuances dessa história, Lacombe, que daria um programa inteiro só sobre Donald Trump, Partido Republicano e as últimas 2 eleições aqui nos Estados Unidos, né? Muitas máscaras estão caindo, assim como no Brasil. Muita gente considerado, né, conservador, liberal, de direita, mas que na hora de torcer o nariz e fazer carinha de nojo para o presidente Bolsonaro, e aí fez cara de nojo para Paulo Guedes. Aliás, ministro Paulo Guedes, feliz aniversário atrasado, fez cara de nojo para Tarcísio, Tereza Cristina e toda uma gama aí de pastas extremamente técnicas no governo. Aqui é a mesma coisa, né? Muitos fizeram cara feia para Donald Trump em 2016. Eu confesso, já disse aqui para os nossos amigos do domingo, em 2016, quando eu vi que Donald Trump ia correr, falei, nossa, ele é bem desbocado, ele vai trazer uma confusão. Claro que quando ele saiu das primárias e foi ali para a cédula com Hillary Clinton, você não tem nem que pensar, você fecha o olho e vota. Mas fato é que muita coisa, eu até fiz uma live na madrugada ali do Brasil, quando ele voltou para o Twitter, que agora chama X, né? Porque em menos de 2 horas, 3 horas, já tinham mais de 140 milhões de visualizações, em menos de 24 horas, mais de 230 mil visualizações, aquele tweet dele, e muita gente, a live está lá no meu Instagram, e eu explico exatamente o que foi o governo dele nos últimos 4 anos. Reforma tributária, dinheiro na mão do povo, como Constantino disse, um mundo mais seguro, ele batendo de frente, sim, com ditadores, com aqueles que adoram regimes totalitários, ele manteve o mundo num certo curso aí da paz, e hoje a gente está vendo, né, a confusão que está acontecendo. E lembrando, Lacombe, que ele tem esses 4 indiciamentos por questionar as urnas, questionar a eleição, mas em 2016, quando ele venceu, a Hillary Clinton também questionou o resultado das eleições. Bernie Sanders também questionou. A própria vice Kamala Harris questionou, mas aí tudo bem, todo mundo, vamos para 2017 e deixa para lá e pode ficar questionando, e ficaram durante 4 anos dizendo it's not my president, não é meu presidente, e o mundo seguiu. Mas em 2020, quando ele questionou, aí claro que os ativistas de plantão, lembrando, Lacombe, que aqui nos Estados Unidos e em alguns estados, os procuradores eles são eleitos, né? E esses procuradores gerais, eles são eleitos com muito dinheiro de George Soros, exatamente para que a militância e o ativismo progressista eles sejam instalados no braço judiciário de alguns países. Então, esse é um dos grandes perigos, na verdade, no campo judiciário dos Estados Unidos. E aí, agora, a gente vai ter que ficar aguentando, né, essa choradeira toda aí da esquerda, que achou que essa foto seria o fim do mundo para Donald Trump, que eles iam fazer graça, e foi um baita tiro no pé, porque ele já arrecadou muito dinheiro. Agora tem grupos nas comunidades negras, nas comunidades latinas,
muitas pessoas que dizem que são perseguidos por alguns procuradores, pessoas pobres que não têm acesso a um bom advogado e que são encarceradas e ali ficam esquecidas. Essas comunidades estão aparecendo nas redes sociais dizendo que Donald Trump agora representa essa turma. Ou seja, massa de bolo, massa de pão, né? Vai batendo e ele vai só crescendo. Uma última informação, Lacombe, aqui nos Estados Unidos não existe um TSE, ainda bem, né? Graças a Deus. Então, quando você encara essa perseguição política, você não torna um político, um opositor inelegível, como acontece no Brasil. Isso foi até uma questão dos próprios pais fundadores que ficaram com medo, que sempre tinham medo de um judiciário muito poderoso. Então, ele mesmo com esses 4 indiciamentos, agora ele está nadando em dinheiro, em popularidade, e está rindo da cara de todo mundo. Com certeza ele sairá, se nada acontecer até 2024, ele será o nome do Partido Republicano. Ele que está na frente 40, 50 pontos do governador do Constantino, Ron DeSantis. Como disse a Ana, a Hillary Clinton questionou o resultado quando perdeu a eleição. Questionar o resultado de uma eleição é normal, é absolutamente democrático, né? Não poder questionar é que indica que tem alguma coisa errada, né? É que indica que há possivelmente um sistema totalitário. Não poder questionar, aliás, alimenta desconfianças e dúvidas, né, Consta? E eu fico pensando, bom, Donald Trump caminha para ser o candidato, né, se essas perseguições todas não avançarem, mas e o Biden? Consta, ele será, tem um Kennedy aí, né, que surge como possível candidato democrata, porque o Biden, eu não vejo condições de o Biden concorrer à reeleição. Ele está senil, incompetente, os resultados são pífios do governo, né? Então muita gente questiona se vai ser ele mesmo. Até as bases democratas na mídia, alguns veículos de comunicação de esquerda já começam a bater nele. Agora, não vai ser o Kennedy, né, RFK Jr., porque ele não gera nenhuma confiança em algumas pautas aí para a turma democrata. Acho que é muito difícil que seja ele. Podem vir como a Kamala Harris da vida mesmo, que é uma péssima candidata. Então, tem uma chance concreta e crescente do Trump voltar à Casa Branca. E isso está desesperando a turma da mídia que tentou criar, vejam só, até um opositor de peso dentro do Partido Republicano. O Ron DeSantis, que é odiado pela imprensa, ele entende de guerra cultural, ele é um bom governador, ele tem resultado para mostrar. Ele foi, de alguma forma, incensado pela mídia, porque ela está olhando e falando, pô, não, prefiro, né, deixa eu tratá-lo como alguém normal para poder demonizar o Donald Trump. E eu queria pegar daí, porque o meu comentário vai nessa linha. O Trump é isso aí, né? O desbocado, yes, bunch of fake news. E ele é isso aí, né? Essa figura que uns odeiam, outros amam, e muita gente analisa, às vezes, a persona e deixa de lado o governo. O governo, a Ana já falou, foi um governo bem sucedido, ao contrário do Biden, né? Mas tudo bem. O meu ponto importante aqui é que mesmo que o Trump não fosse esse estilo assim, que a gente não quer como referência moral, até porque não é para buscar referência moral na Casa Branca, assim, resultados, né? Mesmo que ele não fosse nada disso, desbocado, com um passado meio questionável, ele seria, ou qualquer outro, no lugar dele, republicano, conservador, seria alvo da mesma difamação. O Mitt Romney, que é um rhino, Republican in name only, em tudo pensa parecido com os democratas e na pose é um lorde britânico, ele foi demonizado. O Ron DeSantis, se fosse o candidato oficial dos republicanos, ia ser massacrado. Isso é importante para a lição para o Brasil, porque nós estamos vendo agora, já tem lá a Carmen Lúcia, homenagem a chefão da ditadura, olha a chamada do Globo. Carmen Lúcia dá 5 dias para Tarcísio se explicar. O Zema já andou sendo demonizado. A turma da esquerda radical, que está em conluio com a Globo e companhia, já sabe que se for algum nome à direita que não seja deles, um tucano petista, um desses, né, bem domesticado,
eles vão demonizar igualzinho. O Zema, que tem aquela pose de lorde, aquela fala de mineiro manso, que não fala um palavrão, que é sempre muito focado em argumentos, ele já está sendo demonizado aos poucos. O Tarcísio nem se fala. Então, essa é a lição que tem que ficar. Qualquer um que não seja da patota, tucanopetista, um globalista de esquerda ou um comunista raiz, vai ser massacrado pela mídia. Eles não aceitam ninguém mais à direita disso. Essa é a lição importante. Então, a turma percebe isso, sabe que o Trump é alvo de toda a injustiça, então vamos de Trump mesmo. É uma espécie de grito de rebeldia, de dedo do meio para o sistema podre e carcomido e para a imprensa corrompida e prostituída. É uma espécie de resposta à altura, já que os outros tentam aparentar mais mansos ou são. Né? Então vamos logo com aquele que está sendo destruído ou tentativa de destruição. Vocês falaram de massa de pão, eu prefiro monstro da lama. Né? Você vai jogando lama no cara, o cara vai crescendo e vai para cima dessa gente muito mais suja. Trump está no 4º indiciamento. Esse aí é absurdo. Outros também. O único mais sériozinho é os tais documentos sigilosos. É uma região cinzenta, pode ser configurado o crime, só que tem um problema. Se for isso, é duplo padrão. Porque a Hillary Clinton fez coisa igual. Então, o Trump, alvo de 4 indiciamentos, sofreu 2 impeachments na Câmara, né? E a Hillary Clinton e a família Biden corrupta, com esse filho Hunter, que é um cracudo da pior espécie, que recebia dinheiro pesado de empresas de energia da Ucrânia, coisa da China, cheio de esquema. Nada. Aí não dá, né? Então é o duplo padrão. Perseguição política, weaponization, como eles chamam, instrumentalização do Estado para perseguir um adversário político, isso nós não podemos tolerar aqui, porque isso é coisa de país que tem Alexander de Moraes na Suprema Corte. Aqui não tem, não. Aqui tem Corte Suprema. Aqui não tem TSE. Então aqui eles não vão conseguir adiante com isso. Eu estou enganado, Ana e Consta, porque que eu me lembro, o Biden também andou levando documentos do governo para onde Obama, Biden, todos eles levaram documentos. Todos eles. Duplo padrão, né, naquele esquema. Antes da nossa resenha... É a mesma coisa que relógio de presente. Só um tem problema. O Patek Philippe do Chirac pode. O Patek Philippe do Chirac pode. Fala, Silvio. Eu ouvia a Ana e o Rodrigo falar, eles moram nos Estados Unidos, e eu pensava, né, qualquer semelhança com o que está acontecendo no Brasil não é coincidência, né? E ambos costumam dizer que as coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos para depois se repetir aqui no Brasil. O Trump também tem uma característica, assim como o presidente Jair Bolsonaro, né? Ambos foram presidentes durante dias agudos da crise sanitária, da pandemia. E isso também teve um efeito sobre as economias, principalmente nos Estados Unidos. Acho que a brasileira, em função do bom trabalho da equipe econômica do Paulo Guedes, conseguiu ser um pouco mais resiliente. Então, para finalizar, outro ponto, vocês falaram sobre o TSE, né? Como deve ser para explicar para alguém sério nos Estados Unidos o que é o TSE, que custa 10 bilhões de reais por ano em ano não eleitoral. Aí você vai dizer o que eles estão fazendo nesse ano, por exemplo, ímpar, que é um ano que não tem eleição no Brasil. Eles estão tornando inelegíveis personagens do espectro político da direita, já antecipando o próximo pleito. E você diz, quem preside o TSE? 3 integrantes da Suprema Corte, do STF, em rodízio. E no STF, mas eles não deveriam guardar a Constituição, somente isso, e cuidar de matérias constitucionais? Não, eles investigam, eles mandam prender pessoas da direita, conservadores, liberais, eles estão decidindo nesse momento sobre descriminalização de drogas, eles também prefeitam, porque eles decidem se pode ou não pode ter morador de rua nas cidades. Bom, aí nesse caso, eu imagino a cara de quem estiver ouvindo isso fora do Brasil, né? São realmente 11 deuses. Você estava falando de pandemia, Silvio, eles já começaram aqui, o governo Biden já começou com um mandato de máscara, já começaram a colocar o pânico de novo, que a Covid está voltando, máscara, já querem colocar alguns lockdowns, por quê?
para que a eleição para presidente o ano que vem, as cédulas pelo correio elas continuem valendo. E máscaras, importante a gente lembrar, né, que todos os órgãos, isso é mundo, né, pelo mundo, não só aqui no Brasil, já mostraram, já provaram a ineficácia, né, de que era um adereço muito mais político para marcar as pessoas que são virtuosas e quem não era virtuoso. E agora, neste momento, no Brasil, tem gente sendo multado mesmo que a eficácia já foi desmentida, né? E as pessoas continuam sendo multadas no Brasil por não ter usado a máscara. O STF tem isso, né? Ele é vítima, ele é acusador, ele é julgador, ele é tudo. E o TSE é a mesma coisa, se a gente parar para olhar o TSE, é a mesma história. Eles organizam as eleições, eles fazem a operação das eleições e eles investigam qualquer problema, eles se investigam. É um negócio de louco, de maluco.